Bom, pessoal, muitas vezes por necessidade ou até mesmo por interesse, por gosto, algumas pessoas acabam enveredando para o desenvolvimento de páginas em HTML, usando estilos e tudo mais. No nosso caso, a gente tem uma necessidade porque a gente tem uma necessidade de desenvolvimento voltado para o ambiente web. E a nossa camada de visão, ela vai ficar muito dependente dessa linguagem, né? Dessa linguagem de marcação HTML. Então, nesse vídeo eu quero deixar pelo menos o básico daquilo que a gente vai usar e tal, para quem nunca teve contato com HTML. Então vamos a ele. Eu vou usar o Eclipse, tá? Lembrando que poderia ser o bloco de notas, VS Code, poderia ser o que fosse, mas como o HTML, os estilos e tal, eles vão ser uma ferramenta para o nosso desenvolvimento de aplicações Java Web, então eu vou fazer isso já no Eclipse, tá? O Eclipse tem todas as ferramentas para o desenvolvimento HTML. Então vamos lá. Para eu testar isso de uma maneira adequada, eu preciso ter um servidor. Poderia trabalhar ele de maneira absolutamente estática, mas a gente já vai aproveitar e vai colocar um servidor, tá? New Order Server. Se isso for repetido de outras questões que a gente já fez, tudo bem, não tem problema, tá? Perceba que eu posso colocar qualquer tipo de servidor, tá? Apache, um servidor básico, JBoss, enfim. A gente vai trabalhar com o Tomcat, que ele vai ser um servlet container, e isso na aula que a gente for falar de servlets vai ficar mais claro. Tá? Então, vou adicionar aqui, eu estou usando o Tomcat 9, ainda não recomendo muito o Tomcat 10, em algum momento isso vai mudar. Tá? Eu já baixei ele e descompactei. Tá? Existem outros vídeos que eu demonstro isso. Tá aqui, ó, Apache Tomcat 9029, JRE Default. Não tem nenhum projeto ainda. Finish. Pronto. Então agora eu tenho um servidor Tomcat aqui. Não vou fazer nenhuma movimentação nele, nada, porque é um projeto HTML simples. Então eu vou fazer um new. E aí é que tá. Por ser um projeto HTML simples, a gente pode pensar assim, vamos fazer um projeto web estático. Verdade. Seria talvez a forma mais simples de se fazer. Mas eu estou sem nenhum servidor Apache, por exemplo, estou sem nada. Porque todo o meu ambiente ele é pronto para projetos dinâmicos. Então eu consigo fazer um projeto estático definido num projeto dinâmico? Consigo. Tá? Então, como a gente vai trabalhar com projetos dinâmicos e tal, então eu já vou seguir o exemplo aqui como se fosse um projeto dinâmico. Vou dar um nome para ele. Exemplo HTML. Tomcat 9. Essa versão do Web Model nesse momento não vai fazer diferença. Tá? Opa. Também não vou ter programação em Java, vai ser só HTML mesmo. E eu vou gerar o Deployment Descriptor, que a gente tem que acostumar com ele, apesar que também ele não vai ter grande protagonismo nessa demonstração. Mas pronto, já tem um projeto aqui. Por se tratar de um projeto dinâmico, perceba que ele já está esperando classes. Não, a gente não vai trabalhar com isso nesse momento. Eu vou vir aqui no Source, Main, Web App, e a gente vai trabalhar só aqui, só nessa parte aqui. Perceba que aqui no WebInf, ele tem a pasta das bibliotecas, onde eu posso colocar os jars, né? E o Web XML, o Deployment Descriptor.
quando a gente vai fazer diversas programações e tal, a gente pode fazer outras configurações aqui. Nesse momento, eu só vou dar o welcome file, que é o... quando eu digitar, sei lá, www.meusite.com.br, qual vai ser o primeiro a ser buscado? Vai ser o index.html. Tá? Ele me dá diversas opções, eu vou usar só o index.html. Pronto, está configurado. Todas as minhas páginas HTML têm que estar na pasta Web App. Elas têm que compartilhar o mesmo nível aqui do meta-inf e do web-inf. Tá? Então, new HTML file. Eu vou chamar de index.html. Next. Já vou trabalhar com HTML5. Tá? Tem alguns elementos que eu vou usar, que eu quero mostrar. Finish. Olha que legal. Para quem nunca mexeu com HTML, então verifica. É uma linguagem baseada em tags. Então você abre uma tag e você fecha uma tag. E você tem elementos entre as tags. Então você vê que abre HTML, fecha HTML. Então a página HTML está aqui no meio. Abre head, head é o cabeçalho, então informações como o título da página, que aparece aqui em cima, né? Então, vamos deixar lá. Exemplo HTML. Então, isso faz parte do cabeçalho. O charset, né, o tipo de caracteres que vai ser usado. Scripts, eu posso colocar aqui. Estilos, né, a referência dos estilos eu posso colocar aqui. Tá? Então você vê que aqui, ó, abriu head, fechou head. Abriu title, fechou title. O meta, é um meta, você não fecha. Tá? E aqui no body é o que vai aparecer efetivamente na página. Então você vê que abriu body, fechou body, e aqui no meio é o que vai aparecer na página. Então, se eu digitar aqui Hello World, por exemplo, sem nada, eu vou... como é que eu faço para ver se está funcionando? Você vem aqui no servidor, tá? A gente está numa perspectiva, então você vem aqui o window, né? Perspectiva, tá? A gente está numa perspectiva Java Web, tá? Que é esse aqui, Java EE, que é o default. Tá? Eu não coloquei tag, eu não coloquei nada. Então, add and remove, aqui botão direito no servidor, add and remove, e eu vou adicionar dos disponíveis, eu vou deixar configurado esse projeto. Tem aqui para subir o servidor, para subir ele em debug, no nosso caso não vai ter debug, né? Ou simplesmente aqui, Start Debug, eu vou startar. Ele vai perguntar, quer salvar? Vou salvar. Por ser HTML, você não precisa restartar o servidor toda vez que você fizer uma modificação. Tá? Então, ele já está no ar. Qual que é o endereço para eu visitar? Não sei. Então, se eu não sei, eu posso vir aqui na minha página, botão direito, Run as, Run on Server. Mantém, né, o servidor existente, só dá Finish. Aqui, ó, ele abre um browser dentro do Eclipse com o endereço. Não recomendo porque esse browser é muito simples, ele é muito simplório. Então eu pego esse endereço, que eu não sabia o que era, e jogo no meu browser. Tá aqui, ó. Então eu tenho um servidor rodando e tenho uma página estática, né? Posso até fechar aqui. Bom, então eu vou fazer alguns exemplos de alguns elementos que são comuns aos projetos HTML. Normalmente a gente separa os elementos das nossas páginas em divs. Divs são marcações. Visualmente a gente não tem grande
grande modificação, né? Mas são formas da gente segregar partes do nosso HTML, tá? Dos elementos que vão estar lá. Eu posso ter divs alinhadas horizontalmente, verticalmente, eu posso ter elementos colocados ao longo de toda a minha página, tá? Eu vou trabalhar de uma maneira mais vertical. E aí, dentro dessa div, eu vou colocar eu poderia colocar um texto e tal, mas para o que a gente vai fazer, eu vou colocar uma tabela. Então é importante saber brincar com as tabelas. A tabela, ela tem um cabeçalho. Então você vê que tudo que eu coloquei aqui o corpo da tabela pode ter, então, várias linhas e várias colunas. Tá? É esperado que o número de colunas do cabeçalho e do corpo seja igual. É possível fazer ajustes para que isso seja subvertido, mas esse é o esperado. Então, eu vou fazer aqui um cabeçalho com uma linha e 3 colunas. Então, para definir a linha, a gente abre a tag tr de row, né? E as colunas a gente coloca em th, de head. Tá? Então eu vou colocar aqui um cabeçalho. Eu vou abrir um B. O que é esse B? B é de bold, de itálico. Tá? Então o texto que vai estar aqui no cabeçalho nessa coluna vai ser, aliás, eu falei itálico, é negrito. Tá? Então eu quero que apareça em negrito. Eu quero que tenha 3 colunas. 1, 2, 3. Uma que apareça escrito ID, uma que apareça escrita nome e outra que apareça escrito data de nascimento. Vou abrir aqui a tela. Então eu tenho um cabeçalho de 3 colunas. E aí eu vou colocar linhas. Né? Então você vê que eu abri uma linha e abri 3 colunas. Simples. Tá? No corpo, a mesma coisa. Eu vou abrir linha. Então, eu vou abrir uma linha. E vou abrir 3 colunas. Só que a coluna do corpo é TD, não é TH. TH é só para o cabeçalho. Tá? Então, TD. Eu não vou colocar o bold do negrito. Eu vou deixar em texto simples. Então, eu vou preencher a tabela de uma maneira estática. Então, na primeira linha, na primeira coluna, vai ser o ID 1. Vou colocar aqui, sei lá, fulano, data de nascimento, 22/09/1982. E aí eu posso ir colocando quantas linhas eu quiser, tá? Aqui, ó, vou colocar mais uma linha. Ah, você está copiando e colando. Estou fazendo de maneira estática, né? Vou tirar esse 1 daqui. 2. Beltrano. 12/4/1973. E o outro é um 3. Cicrano. 15/8/1992, sei lá. Pronto. Montei uma tabela estática. Com cabeçalho, uma linha e 3 colunas. Com corpo, 3 linhas, 3 colunas. Vamos ver se deu certo? Não preciso baixar e subir o servidor novamente. Olha lá. Temos uma tabela. Temos uma tabela horrível, mas temos uma tabela. Lembrando que se eu trabalhar com HTML puro, eu tenho poucas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso, aqui na minha div, eu posso colocar align para alinhar. Não é muito comum fazer isso, mas
posso alinhar essa div para que ela fique centralizada. Algo desse tipo aqui. Eu posso pegar a minha tabela e colocar um border nela. Opa, vamos abrir a página. Olha lá. Tem uma borda. Nossa, que borda feinha. É uma borda feinha. É a borda que a gente tem no HTML simples. Tá? E aí, para cada... bom, temos então aqui uma tabela simples. Podemos alinhar, né? Podemos colocar um align nas colunas. Por exemplo, aqui nesse TD, posso colocar um align center também, left, right. Ah, você colocou só em um? Só pra gente ver. Olha lá, eu posso alinhar. Aí eu tenho que fazer em cada um deles? Pois é. O problema de trabalhar com projetos web estáticos é isso, né? Você tem que fazer isso diversas vezes. Quando a gente trabalhar dinâmico, a gente monta faz um laço, enfim. A coisa acaba acontecendo dinamicamente. Tá? Então, posso fazer isso aqui. Então, essas são algumas propriedades aí, né? O align, o border. Bom, fizemos aqui uma exibição de uma tabela que, se eu estiver trabalhando, por exemplo, de maneira dinâmica, eu posso pegar dados que vêm de um banco de dados, por exemplo. Né? Mas a gente vai trabalhar também com envios de dados. Né? Como é que eu faço? Como é que eu monto um formulário HTML? Então, eu vou fazer uma outra div, eu vou usar a mesma index, tá? Mas eu vou montar uma outra div. Então, também vou fazer uma div central. E aí, é importante deixar claro para vocês o seguinte. Uma das vantagens de usar o Eclipse é o autocomplete, né? Outros também trazem isso. Vou deixar claro para vocês o seguinte. Eu posso criar ambientes de formulários, vários formulários num mesmo HTML, tá? Então, o que é um formulário? Então, o formulário é uma tag onde eu coloco elementos que eu vou passar para uma outra página, para um CGI, para um servlet, enfim, que eu vou mandar para dentro de algum elemento que vai receber esse conteúdo. Tá? Então, eu tenho elementos onde eu posso fazer inputs de números, textos, datas e etc. Tá? Então, coloquei aqui central. Para não embolar as divs, vou ensinar vocês aqui, ó. Quebra de linha não é barra N, né? É o BR barra. Então, vou quebrar duas linhas aqui. Tá? E eu vou criar uma div. Eu vou criar uma div e eu vou montar uma telinha de cadastro baseada em tabelas. Tá? Que eu acho que fica mais fácil para alinhar. Nesse caso, eu não vou fazer cabeçalho e corpo. Vai ser só um corpo. Então, eu vou colocar os mesmos três elementos. Então, eu vou criar uma linha. Abre linha, fecha linha. Aí eu vou criar o TD, é só o corpo. Precisa colocar o T-body? Se eu for fazer só o corpo, não precisa. Tá? Entendam que o HTML é bastante permissivo, tá? Ele tem grande grau de liberdade. Então, por isso que quando a gente coloca os estilos que tem menos liberdade, menos graus de liberdade, a gente sente um pouquinho. E aí,
Na linha, ao invés de colocar um texto, eu vou colocar um campo para se inserir dados. A gente vai chamar isso de inputs. Tá? Então, eu vou criar aqui um input. E aí eu vou colocar um input do tipo... esses diferentes tipos de input, eles vêm do HTML5. Em versões anteriores não tinha, era só texto. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer do tipo number. A vantagem é que eu consigo filtrar melhor, eu consigo delimitar melhor as entradas. Por exemplo, eu posso definir um valor mínimo de entrada. Por exemplo, começa em 0, então ele já não vai permitir números negativos. Eu posso definir se eu quero números fracionados, números quebrados. Então eu posso usar o step. Então se eu colocar step 1, ele vai variar de 1 em 1. Se eu colocar 0.1, ele vai de 0.1 em 0.1. Então como eu quero só números naturais, 0 de 1 em 1. Eu vou colocar um ID para esse input. Eu normalmente, aí é uma questão pessoal minha, eu uso o ID e o name, que quando a gente for trabalhar com Java é o que nos interessa, tá? Para buscar o elemento que veio do campo, eu vou localizar por aqui, tá? Mas eu normalmente uso o ID e o name iguais. E para não ficar usando label, que eu acho que torna muito poluído, eu vou colocar um placeholder, que é aquele texto que fica dentro do campo enquanto você não digita nada, né? Ele fica sombreado dentro do campo. Então, vou colocar lá, ID. E vou colocar que ele é obrigatório. Vixe, olha como ficou comprido. Posso quebrar? Posso. Posso deixar assim, bonitinho. Né? E vou colocar aqui um required, igual a required, dizendo que esse cara é obrigatório. Então, olha como que isso fica. Eu vou salvar e vou abrir de novo aqui, ó. Olha como isso fica, ó, atualizando. Então, ele criou um campo numérico. 1, 2, 3, ó, não dá menos, eu posso digitar. Também. Ele aceita letras? Não. Eu posso até tentar copiar, colar. Ele não... Ele vai filtrar bem isso aqui pra mim, tá? Então tá aqui, simples, mas funcional. E aí eu vou fazer isso com os outros campos que eu quero colocar. Mas eu quero 3 tipos diferentes de campos aqui. Eu quero criar... eu vou criar um tipo texto. E aí não tem mínimo, não tem step. Eu vou chamar de nome, placeholder, nome, obrigatório também, e um tipo date. O browser do Eclipse, por exemplo, não consegue identificar esse input type date, que eu vou chamar de dataNASC. E aí eu vou colocar aqui data de nascimento. Não. Posso até colocar. Tudo bem. Vou deixar aqui esse placeholder para ver. Aqui. Tá bonitinho. Salvei. Você vê que eu não estou derrubando e voltando o servidor. O servidor está ativo o tempo todo. Olha lá. Vixe. Ficou um do ladinho do outro. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu coloquei tudo numa linha só. Eu só abri e coloquei as 3 colunas dentro do mesmo TD. Se eu quiser colocar uma por... as 3 colunas, uma do ladinho da outra, os 3 formulários, os 3 inputs. Aliás, não os 3 formulários, os 3 inputs, um do ladinho do outro. Tudo bem. Fica assim. Se eu quiser um embaixo do outro, aí eu tenho que fechar o TR na primeira coluna. Então, uma linha, uma coluna. Abre TR, uma linha.
uma coluna, fecha tr, abre tr, uma linha, uma coluna. Então agora tem uma coluna por linha. Se eu salvar, aí ele fica assim, um do ladinho do outro, um embaixo do outro. O nome aceita qualquer coisa. O tipo date, você vê que eu pus um placeholder, mas o tipo date ele tem um placeholder próprio. Eu posso selecionar uma data aqui, né? Ou eu posso digitar se eu quiser. 19 de 5 de 2020 e 2020. Tá? Poderia ter colocado borda? Poderia. Fica bonito? Vai do gosto de cada um. Border 1. Vamos lá. Olha lá. Talvez não fique tão agradável. Então, é comum que esses formulários fiquem sem bordas, né? Ou tenham umas bordinhas um pouco mais trabalhadas. Até aqui é um pseudo-formulário, porque ele não envia esses dados para lugar nenhum. Então, eu preciso colocar essa tabela dentro de um formulário e ter um modo de submissão. Então, vamos lá. Ah, você fica identando, assim, eu sigo uma identação simples, tá? Mas não é obrigatório. Então, eu vou abrir aqui, ó, formulário, form. E aí tem esse action. Vamos tirar esse fecha form daqui e vamos colocar ele aqui. Eu quero colocar toda a tabela dentro do formulário. Tá aqui. Action é uma ação. Pode ser chamar uma página que está num outro servidor, pode ser chamar um elemento dentro do seu próprio servidor. Tá? Aqui eu não tenho nada para chamar. Então eu vou chamar minha página pessoal só para mostrar para vocês as formas de envio de dados. Então, o meu site não está esperando um ID, um nome, uma data de nascimento, mas poderia estar. Um elemento dinâmico poderia estar dentro do meu servidor. Essa forma esse envio é feito de duas formas. Pode ser pelo método http get método. Você vê que não tinha aqui, ó, método get. Se eu não colocar nada, ele pressupõe que é esse método get aqui. Ou ele pode ser o método post. Em que se diferenciam esses caras? O método get ele é mais voltado para consulta. Então, uma característica dele é que todos os dados que forem enviados por esse método ficam expostos na URL, são visíveis. Tá? Então, todos os parâmetros, cada um desses caras aqui agora, como são partes de um formulário, com esses nomes aqui, eles são parâmetros que vão ser passados para essa ação aqui. Se for método post, todos esses parâmetros vão de maneira oculta, eles vão por dentro do body da requisição HTTP. Em projetos de Java dinâmicos, existe uma especificação para quando eu uso get e quando eu uso post. Tá? Eu vou mostrar as duas formas. Eu vou deixar o get por enquanto. Se eu não colocar nada, já subentende-se que é get. Tá? Mas aqui eu vou colocar mais uma linha. E eu vou colocar uma única coluna, que é a forma de submissão. Eu vou colocar um botão do tipo submit. Input. Poderia ser um button? Não. Não, porque eu estou trabalhando com formulário e o botão do tipo submit vai apontar para esse cara aqui, seja ele quem for. Então, input type submit. Esse submit tem um ID que eu vou chamar de enviar, um nome. Então, como eu falei, eu procuro usar o ID e o name iguais. Tá?
Ele vai ter um valor, que é o texto que vai estar no botão. Enviar. Eu vou procurar usar o mínimo de elementos possível nele. Tá? Então, tá aqui. Ah, poderia ter subido aqui? Até poderia. Tá? Então, tá aqui. Então, quando eu clicar nesse botão, esse botão, usando este método, vai acionar este elemento aqui. Então, se eu tiver num projeto PHP, provavelmente aqui vai estar um elemento PHP dentro do meu site. Se eu tiver num Java, aqui vai estar chamada de um servlet ou de um JSP e por aí vai. Tá. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou salvar, já está salvo, né? Vou atualizar o meu HTML. Aqui, ó, tem um formulário bonitinho aqui. Eu vou colocar, ó, se eu clicar em enviar, olha o que vai acontecer. O ID está como required, então ele não faz nada porque não foi digitado nada. Então eu vou colocar 1. Todos os campos estão como required? Todos os campos estão como required. Então, se eu não colocar o nome, ele vai me pedir, lá, fulano. Se eu não colocar a data, ó, mesmo estando com esse placeholder aqui, ele não considera isso aqui uma data. Então, eu vou colocar, sei lá, vou digitar na mão. Beleza. Você vê que já tem a mascarazinha. O HTML5 nos ajuda bastante. Quando eu clicar em enviar, olha o que vai acontecer. Ó, ele chamou o meu site, que era o que eu estava esperando, né? Já que foi o que eu coloquei na ação aqui do formulário, mas o método é get. Olha os parâmetros, tudo na URL, ó. Olha o nome dos parâmetros, ó, que eu coloquei, dos inputs. ID 1, nome fulano, data NASC, ó, no formato internacional, e o botão enviar. Exatamente os caras que eu coloquei aqui, ó, os inputs que eu coloquei, ó. ID, e recebeu o valor 1, nome, recebeu o valor fulano, data NASC, recebeu aquela data, e enviar que recebe o valor de enviar. Ah, mas até o botão? Até o botão. Eu posso ter que diferenciar, eu posso ter vários botões, e aí eu vou diferenciar a ação pelo botão. Poxa, legal. E se fosse post? Se fosse post, aí eu não ia enxergar na URL. E como o meu site não está esperando nada, ele simplesmente não ia fazer nada com esses parâmetros. Então, cabe a gente, quando for fazer, por exemplo, um projeto dinâmico, saber recuperar esses parâmetros aqui. Então, vou atualizar aqui, né? Então, vou colocar de novo. A gente já viu o required, então eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Olha lá. Ele chamou o site, mas não mandou os parâmetros pela URL. Ele mandou por dentro da requisição HTTP. CSS, que significa Cascading Style Sheets, ou folhas de estilos. Ele trabalha com classes. E eu posso definir características específicas para os elementos, como tamanho, cor de fonte, espaçamento, alinhamento, enfim. E eu posso diretamente pegar essas tags como table, tr, td e criar, ou mesmo body, div, e criar estilos para eles. E isso vai ser replicado em todos as páginas, os arquivos HTML que seguirem aquela folha de estilos.
Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, vamos criar nossa folha de estilo. Aqui no Web App, eu vou criar uma new folder, que eu vou chamar de CSS. Você vê que ela está tudo aqui no nível de Web App, tá? E aqui dentro eu vou criar um new CSS file, que eu vou chamar de styles. Você pode dar o nome que você quiser. Tá? Então, é o new CSS file. Tá aqui. Só está definido o char7, posso manter isso. Isso é uma questão do Eclipse. Se você não colocar isso aqui também, tudo bem. Tá? Então, eu vou aqui no meu index, aqui no meu head, no meu cabeçalho, e eu vou dizer o seguinte. Eu vou dar um link, rel, é um style sheet, href, que é o link, né, onde se encontra a referência, onde está aquele arquivo. Aquele arquivo está em... Ele está em web app css styles.css. Tá aqui, ó, web app css styles css. Então, eu não vou colocar web app porque eu nem sei o caminho completo de web app. Então, coloco ponto barra. É a pasta anterior, né? Aliás, é a pasta anterior, é a pasta onde está o index. É a mesma pasta onde está o index. O caminho completo eu não sei. Barra css, barra styles.css. Fecha. Então agora, esta página segue os estilos que eu defini neste arquivo. Tá aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar um menu de uma cor de fundo, por exemplo. E aí, vale a pena eu conhecer este cara aqui. Cadê? Vamos conhecer HTML colors. Aqui, ó, HTML colors codes.com, tem vários, tá? Mas eu consigo ver a cor, ver o código RGB, o código hexadecimal, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com... Se eu fizer isso aqui, body, eu estou modificando de todos os HTML que tiverem esta referência aqui, o estilo do body vai seguir o que eu colocar aqui. E então eu posso criar um padrão. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, background. Tem aqui, ó, tem um monte de coisa que eu posso fazer aqui. Tá? Então eu vou fazer um background color. Você pode pegar a documentação HTML para ver mais coisas também. E eu quero um azul bem clarinho. Aqui, ó. Hashtag 76EAFF. Então eu vou colocar assim. E eu coloco um ponto e vírgula. Isso aqui é uma classe associada à tag. Eu posso criar uma classe que não é associada à tag? Pode. E é o que a gente mais vai fazer. Mas por enquanto. Tá? Então você vê que eu não precisei fazer nenhuma modificação aqui. Eu só chamei uma classe com o mesmo nome da tag. O que vai acontecer aqui? Quando eu atualizar, ó lá, eu já mudei. E todas as páginas com esse estilo body vai ter essa cor. Pô, mas que corzinha, hein? Claro, eu peguei uma cor que desse algum contraste. Depois a gente muda isso, não tem problema. Mesmo porque, se eu mudar, isso está efetivamente muito simples de mudar. Eu posso vir aqui, posso
posso vir, sei lá, eu quero um violeta, sei lá, eu não sou muito bom de cores. Vamos pegar um laranja, uma cor que destaque. A intenção é pegar a cor de destaque. Vocês estudaram IHC, então vocês sabem tornar isso bom. Tá? Então, vamos lá, olha lá. Mudei lá, salvei, ele aplica. Tá? Então, essa cor talvez me incomode um pouco mais do que a outra. Então, volto, atualizo F5, beleza. Tá bom. Isso aqui tá ruim. Isso aqui não tá bom. Essa borda aqui tá estranha. Eu posso trabalhar isso de uma maneira um pouco mais objetiva, um pouco mais específica? Posso. Eu posso, por exemplo, criar uma... Eu vou tirar essas bordas. Então, vamos lá. Eu vou tirar a borda aqui. Eu vou criar uma classe específica. Então, se ela é específica, eu começo com um ponto. E eu vou chamar de table round. Round, por quê? Porque eu gosto de coisas arredondadas. Então, eu vou dizer que a borda dessa tabela, border, ela é de 1 pixel, sólida e preta. E ela vai ter um border radius de 10px. Esse border radius é a curvatura das bordas. E aí eu posso colocar assim, ó. Table class, porque eu criei uma classe, né? Então aí eu tenho que... Se eu quisesse aplicar para todas as tabelas, eu colocava só table aqui sem o ponto, né? Abriria um table. Aí todas as tabelas, né? Mas eu quero algo específico, eu quero algo pontual, não quero para todas as tabelas. Olha o que acontece. Eu não vou colocar o class ainda. Olha o que acontece se eu colocar em todas as tables. Se ao invés de eu fazer um ponto table round, se eu fizer table, até para demonstrar. Olha o que acontece. O meu formulário, ele está dentro de um table. Então, ó que legal. Ficou arredondadinho, tal, suave. Poderia ter ser menos pixels ou mais pixels. Aí você define o arredondamento que você quer. Mas esse cara eu não quero que esteja dentro de uma tabela com borda sólida. Então, eu vou fazer uma classe específica. Table round. E aí, só a tabela que eu quero, eu coloco class. Aí não tem o ponto, tá? Você não usa o ponto. Table round. Olha lá. Então agora só esta tabela tem essa classe. Essa daqui não tem. Então, quando eu crio classes com ponto, quando eu quero fazer algo que vai ser usado de maneira mais específica. Quando eu uso com a tag, quando eu quero que aquilo seja aplicado em todos os elementos. Aí eu posso criar padrões e posso criar especificidades. Ah, mas não tem colunas, não tem... Não, tudo bem. Agora eu posso me divertir com o CSS. Tá? Nem tudo que eu vou demonstrar para vocês aqui é bonito. Tá? Eu vou fazer algumas demonstrações de coisas que existem. Tá? E aí você escolhe o bonitinho. Então eu vou criar, por exemplo, um ponto th dash. Eu vou criar um estilo para o cabeçalho. O meu cabeçalho, por que se chamou de th dash? Eu vou criar uma borda.
Eu vou criar uma borda de estilo dashed. Existem diversos estilos. Tem o dotted, que é pontilhado. Olha o que vai acontecer. Ah, tem que aplicar, né? TH dash. Vamos aplicar aqui nos THs. Class TH dash. Não é a versão final do que eu quero, mas quero mostrar algumas coisas para vocês. Então, salvei. Vamos ver? Olha lá. Esse é um dash. É o tracejado. Poderia criar uma com uma cor específica? Poderia. Border. Sei lá, blue. Tem um ponto e vírgula, tá? Não pode esquecer. Olha lá. Poxa, mas ficou muito grosseiro. Ficou um negócio meio... Tudo bem. Vamos fazer ela de 0.5 px. E vamos fazer a sólida. Olha lá. Ficou mais discretinho. Ah, e para as linhas? Seria bom ter alguma coisa lá nas colunas das linhas? Posso fazer. Ponto .td, vamos fazer um groove. Falei que tem o dotted, tem o dashed, tem o groove. Vamos fazer ela, e eu estou usando cores para destacar mesmo, tá, turma? A ideia é destacar. Vamos fazer também com meio px, solid, vou fazer red. E vou fazer um border style groove. Ah, de novo eu não coloquei a classe nos elementos. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui. Ah, tem que colocar em todos os TDs? Todos os TDs. Tá? Quando é estático a gente tem esse problema. Quando é dinâmico a gente trabalha isso de uma maneira um pouco mais... a gente vai usar laço, tal. Então a coisa fica um pouco melhor, um pouco mais fácil. Tá? O mesmo caso do align aqui. Aqui. Então, ó lá. Esse groove, como tá fininho, não dá muito para ver, mas ele tem uma espécie de degradê. Tá? Problema de trabalhar com o border radius é isso aqui, ó. Tá? Então, se você quiser trabalhar sem o border radius, tudo bem. Eu estou apresentando aqui os elementos. Você pode simplesmente vir aqui, tirar o border radius. Ele vai ficar quadradinho, bonitinho. Tá? Eu estou deixando aqui do exemplo para vocês terem essa documentação. Tá? Então, brinquei aqui com os estilos aqui nessa tabela, tal. Mas e se eu quiser fazer um estilo mais bonitinho para o formulário, por exemplo? Aqui tá muito cru, tá muito, né? E se eu quiser fazer um negócio mais bem maquiado, mais bem trabalhado, posso trabalhar esses caras também. Uma coisa interessante,
Se eu fizer, por exemplo, cadê aqui a minha página? Traz a minha programação de volta. Se eu fizer, por exemplo, input, vai valer para todo mundo. Vai valer para o input texto, input number, input submit, date. Então, e para todos. Então isso, se você quiser fazer algo mais customizado, talvez não. Aí se eu quiser só para o botão, vamos fazer um só para o botão? O botão, ele é do tipo submit. Então todos os meus botões vão seguir essa classe aqui, essa especificação. Eu vou colocar uma borda de 4px solid green. Então vocês veem que eu posso usar tanto o hexadecimal, posso usar RGB também, mas posso usar alguns nomes de cores, tá? A cor do texto, color. Então, se a cor da fonte é só color, eu não coloco font color. Então, a cor do texto vai ser black. O background color dela, ele vai ser um botão branco com borda verde cor preta. Não fica tão feio quanto parece. Vou fazer ele arredondado, border radius. Tenha sempre o seu navegador atualizado. Navegadores desatualizados não interpretam o border radius, tá? Navegadores antigos. E eu vou colocar um font size, então o color eu não preciso colocar fonte, mas o size eu preciso. 20px. Então, olha só. Tá aqui, ó. Então, ele é um botão com estilo diferente. Não parece mais um botão. E aí eu vou fazer um negócio para ele ficar mais bonitinho. Eu vou usar um cara que é o hover. O que é o hover? É quando a gente passa com o mouse por cima de um elemento. Então, eu posso dar a impressão de movimentação. Então, 2 pontos, hover. Ou hover, né? Então, quando eu passar com o mouse por cima dele, eu quero que ele mude a cor para verde. E a cor da fonte, que era preta, eu quero que ela fique branca. Ah, por que você não precisou colocar a classe? Porque eu estou fazendo direto no elemento. Todos os botões que eu tiver vão ter esse comportamento. Ó. Deixa o mouse por cima, ó. Ele muda de cor. Olha que bonitinho. A escolha de cores está questionável, eu sei. Tô usando o máximo de cores possível aqui para destacar na tela. Aí você faz um negócio mais agradável. Tá. Mas o formulário ficou um botãozão, um formuláriozinho. Lembrando que o ID é um número pequeno. Isso aqui é muita coisa para ele. O nome pode ser um nome maior do que isso. Então eu posso querer brincar com esses caras aqui. Por exemplo, vamos criar uma classe, porque depois que você começa a brincar com isso aqui, aí a coisa fica meio sem limite, tá? Então você fica querendo sempre brincar, colocar outras coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma classe mais específica, então você vê que eu usei o ponto, então vai ser para algumas coisas, que eu vou chamar de input, só input.
border. Eu vou colocar uma borda de 3 pixels solid, preta, para deixar o campo destacado. Vou pôr arredondado. Ah, eu não gosto de arredondado. Tudo bem, é só pular essa linha aqui. Vou fazer um arredondado pequeno de 4px. Eu vou colocar também aqui uma altura e eu vou colocar uma largura. Eu vou criar um campo mais, digamos assim, mais destacado na página, né? E vou colocar até uma fonte de tamanho maior. Lembrando que eu posso usar tipos de fontes diferentes, etc. O pessoal até baixa, né? 20px. Então, eu vou criar um input desse tipo aqui. Não, eu vou trocar, ao invés de ponto input, para não ficar muito próximo, eu vou colocar input data. Tá? Então, aqui há uma curiosidade, né? Eu identifiquei os meus inputs, mas não identifiquei o meu div, por exemplo, ou o meu table. Eu posso fazer isso, tá? Eu posso ter ID para table, eu posso ter ID para div. O pessoal que trabalha com JavaScript, né, que tem que muitas vezes identificar, né? Eu não coloquei isso aqui porque não tenho demanda para isso, mas poderia. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, uma classe que é a classe input_data. Né? Vamos. Pode quebrar? Pode quebrar quantas vezes for necessário. Tá? Então eu vou colocar aqui esse input_data em todos os meus inputs. Tá aqui. Não acho necessário quebrar os outros. Então vamos lá. Olha lá. Fica mais elegante, né? Fica mais bonito. Mas eu posso entender que esse ID não precisaria ser um campo tão grande. Eu posso entender que esse nome pode ser maior. Eu posso entender que essa data também não precisaria ser tão grande. Por isso que eu fiz ele customizado, né? E eu posso customizar ainda mais. Eu posso, por exemplo, fazer um... Cadê aqui o meu Eclipse de novo? Eu posso fazer um input data. Posso fazer um ID. Input data ID. Para os tipos ID, a largura de 300 vai para 50. Eu posso fazer um input data, deixar assim. Eu posso fazer um input data date, que ao invés de ser 50, ele é 180. E aí, claro, estava quase esquecendo. Então, eu tenho um input data ID, eu tenho um input data date. Posso até quebrar aqui. Olha lá. Campos pequenos, campos menores. Esse aqui podia até ser um pouco menor, poderia ter posto 150. Hum, 150 não ficou legal. 170. 170 já ficou melhor. Bater o martelo no 160. Não. 165.
É uma brincadeira que a gente pode ficar fazendo, 170 mesmo. A gente pode, para quem gosta, para quem se diverte com esse tipo de coisa, é uma ótima pedida. Tá aqui. Fiz aqui o meu cadastro de pessoas. Que mais que eu posso melhorar? Esse cara aqui tá me incomodando. Vamos criar um para ele. Vamos criar um ponto title. Eu quero ele maior. Font size 28 px, e você pode testar esses tamanhos também. Color, cor da fonte, é preta. Então eu venho aqui, P, class, title, vamos ver como ficou. Já estou ficando com um negócio mais robusto. Eu vou tirar essa tabelinha estática daqui, que eu não vou brincar mais com ela. Para quem não sabe, eu vou comentar. Menor, ponto de exclamação, traço, traço. E fecha com traço, traço, maior. Tá? Tudo que ficar aqui é comentário. Porque eu quero brincar mais com esse cara. Eu quero fazer um formulário bonitinho. Vou fazer um formulário bonitinho. Eu vou fazer uma classe que eu vou chamar de container. Eu vou deixar ele com margem alto, que eu quero pensar nele centralizado. Eu vou colocar uma largura de 50%, se for o caso depois eu mudo isso. Eu vou colocar uma borda de 7 px. Faz diferença? Faz. Pra mim faz. Aí você pode ir testando. Cinza. Eu vou pôr border radius, que eu gosto. De 50 px. Nossa, essa aqui é uma curvatura boa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois eu incluo mais coisas. Mas eu vou colocar na minha div eu vou colocar essa class container. Vamos ver o que vai acontecer. Opa. Ok. Não ficou ruim. Como o P me traz um espaço em cima e embaixo do parágrafo, ficou legal, mas aqui não ficou muito legal. Então, eu quero deixar um espaço ali. Vamos pensar. Vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer aqui no container um padding de 20. Já ficou um pouco melhor. Mas ainda não ficou do jeito que eu quero. Porque ele aplicou o padding em tudo e aqui continuou muito espaço. Eu vou fazer o seguinte. O padding, eu posso colocar um padding top, que aí ele dá espaço só na parte superior. Tem o padding left, right e tem o padding bottom. Eu quero um padding bottom de 20. Eu não quero mexer nas outras. Olha lá. Agora ficou mais centralizadinho, bonitinho. Para terminar a maquiagem que eu quero pôr nesse cara, eu vou fazer colocar um box shadow. Aí fica a seu critério. Um efeitozinho de sombra. 20 horizontal, 20 vertical. Vamos colocar um pouquinho de borrão. Vamos colocar 2px, pouca coisa. E eu vou colocar deixa eu escolher uma cor. Então, é isso. Deixa eu ver, não, eu quero um pouco mais pra cá. Eu acho que esse aqui tá bom. Se eu não gostar do borrão, eu venho aqui e coloco 0. Tá? Vamos ver como é que ficou esse cara? Tá. Tá aqui. Tá um efeito de sombra. Aqui eu tenho o meu formuláriozinho bonitinho. Posso ajustar essas cores, mas tá aqui. Então, beleza, turma. Tenho aqui um funcionário, um formulário. Tá? Feito com CSS e tal. Essas cores estão aqui para dar um destaque. Para finalizar, eu quero... E se eu precisar navegar entre páginas? Então é comum ter um menu. Eu vou deixar aqui para vocês um menu simples, tá? E aí vocês podem, usando esses conceitos que a gente brincou aqui, dá para dar umas incrementadas, tá? Mas pelo menos ter um menu. Eu vou ter que colocar em todas as páginas? Vou. Vamos ver como melhorar isso? Vamos também. Tá? Então, como é que eu vou criar um menu? Vou deixar aqui em cima, que normalmente é a primeira coisa que a gente cria. O menu, ao invés de criar um div, a gente cria uma tag de navegação. Tá? Nave.
Posso colocar um ID nela? Vamos colocar um ID nela, vai. ID menu. E aí eu tenho os níveis. Tá? Eu posso ter menus multiníveis. Eu vou fazer um menu de um nível só. Tá? Então o L, que é a minha linha, que é o meu nível. Tá? E nesse meu nível eu tenho os meus LIs. Eu vou colocar duas opções só. Tá? A gente coloca, normalmente a gente coloca em formato de link. Como é que eu coloco um link personalizado? O href, né, a referência. A referência, aqui eu coloco um link. Pode ser um caminho completo. Ou pode ser uma página dentro do meu projeto. Como, por exemplo, assim, ó, index.html. E aqui eu coloco o que vai ficar escrito dentro do A. Vou colocar assim, home. E, sei lá, chamar de cadastro. Cadastro.html. Cadastro. Ah, já ficou um menu lindo, bonitinho, tá? Não. Tá, isso aqui ficou assim. Poxa, mas não era isso que eu estava esperando quando você falou em menu. Pois é, não é mesmo. Tá? A gente vai ter que criar um estilo para ele. Não vai ter jeito. Tá? Por que eu dei um ID para ele? Menu. Porque é uma outra forma de eu criar a classe uma classe mais personalizada no CSS. Eu posso criar um hashtag menu. Então, ele vai associar a todos os IDs menu. E o meu menu, eu não quero trabalhar especificamente o menu, eu quero trabalhar o UL dele. Eu quero trabalhar isso aqui. Eu quero ele bem simples. Tá? Então, eu quero que ele não tenha padding, ou seja, que ele fique lá em cima na tela e que não tenha margem. Então, eu quero que ele fique na parte mais superior da tela. Eu também não quero que ele tenha formato de lista. Então, esse style não. O que eu quero que ele tenha é um background color diferente. Vamos escolher um background color para ele. Entendam que eu não estou fazendo uma escolha profissional, eu estou usando cores distintas para gerar destaque. Ok? Então vamos pegar aqui vamos pegar esse cara. Esse aqui. Bem clarinho. Tá? Eu quero que se faça destaque. Tá? E vou colocar um font size 18px para ter um destaque. E eu quero que esse menu não seja vertical do jeito que ele está aqui. Eu quero que ele seja horizontal. Se eu quero que ele seja horizontal, eu quero que esses LIs sejam um do ladinho do outro e não com quebra de linha. Então, vamos fazer um hashtag menu ULLI
Então, nesse UL aqui, o LI dele vai ser em linha. Então, display inline. Será que isso é suficiente? Olha lá. Mais ou menos, né? Ele fez aqui os links, né? Tá um do ladinho do outro. Mas eu quero trabalhar melhor esses links. Esse A com o seu, cada um com o seu href, né? Então, eu vou criar um estilo para o A também. Eu criei para o L. Cadê aqui para eu mostrar? Eu criei o estilo para o L, para colocar aquela linha de fundo. Coloquei para o LI, para eles ficarem um do ladinho do outro. Agora eu preciso colocar para o A. Então, menu, UL, LI, A. Vou manter o mesmo font size. Vou criar um padding horizontal e vertical. Vou fazer eles ficarem um pouco mais separados na questão horizontal. E com pouco padding vertical. Então, 2px no vertical, 10px no horizontal. Para dar uma distância, para não ficar grudadinho assim. O display, vamos colocar eles em linha bloqueado. O background color eu vou manter para ficar todo mundo, para não ficar também uma sopa de corzinha. A cor da fonte, vou usar black. Vamos ver se destaca. Se não destacar, eu vejo o outro. Não quero nenhuma decoração de texto. Poderia trabalhar com piscando, essas coisas. Nada. E aí, eu vou colocar um negócio aqui que vai fazer sentido já já. A princípio não faz muito sentido se eu colocar assim um border bottom. Então, fazer uma borda só na parte de baixo. De 3px solid da mesma cor. Poxa, mas para que você quer uma borda da mesma cor? Já eu vou mostrar. Olha só. Ó, agora já ficou com mais carinha aqui, ó. Agora não tá com carinha de link e tal. Mas eu não fiz aqui esse it over aqui, né? Esse hover. Eu quero fazer um over aqui também. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um menu, o LLI, A, quando eu passar com o mouse por cima. It over. Quando eu passar por cima, como é que tá a cor dele? Eu quero fazer um destaque de cor. Tá esse aqui, né? Eu quero que ele dê uma escurecida. DDD. Tá bom. Acho que eu só quero fazer um destaque. Deixa essa cor aqui. Então eu vou querer, quando eu passar por cima, não muda a fonte, mas muda o background.
Eu vou querer que mude a cor da fonte. Vamos colocar white para ter um bom destaque. E esse border bottom aqui, eu vou colocar red. Para mostrar que está selecionando. Olha que legal que vai ficar isso aqui. Olha lá. Ah, não mudou muito a cor, né? Não deu muito destaque na cor, mas na seleção aqui... Ah, não tem o link, né? Vamos pegar uma cor... Vamos pegar uma cor um pouco mais escura. Vou pegar tudo A. Não, esse A4 tá bom. A4. Olha lá. Agora, se eu não quiser dar um destaque no background color, se eu quero dar um destaque só na parte vermelha embaixo e na cor da fonte, eu venho aqui, o background color eu mantenho, e aí vai a critério de vocês, que é uma parte mais criativa, mais artística, né? Aqui, ó. Tá bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Só para esse projeto ficar completo, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Eu vou renomear esse index.html, eu vou renomear para cadastro.html. E eu vou criar aqui no web app um new HTML file, que eu vou chamar de index.html. HTML5 e tal. Vou colocar o mesmo estilo. Ah, posso ter estilos diferentes para HTMLs diferentes? Posso. Vou colocar o mesmo título. Posso ter títulos diferentes, né? Ah, vamos colocar assim, ó. Index, exemplo HTML. Até para diferenciar, né? E cadastro, exemplo HTML. Vou ter que copiar o menu. Existe a possibilidade de eu importar esse menu, existe, mas aí eu preciso linkar com linguagens que me oferecem questões dinâmicas. Tá? E aqui eu vou colocar um P class, acho que era title, né? Que tava. B. Vamos colocar bem-vindos. Fecha o P. Vamos colocar aqui num div, né? Vamos colocar aqui num div para ficar bonitinho, ajeitadinho, né? Um div central. Ah, você tem coisas com simetria? Tenho. E o cadastro. Então, aquela página anterior agora é a página de cadastro. Tá? E aqui é um index. Então, se eu atualizar aqui, ó, a index, ó, agora ela é bem-vindos. Se eu clicar em cadastro, aqui. Se eu clicar em home e cadastro. O botão de enviar está funcionando, a gente já testou, ele está em método post, se eu não me engano. Está em post, tá? Bom, pessoal, esse vídeo, né, até relativamente longo, é para que a gente tenha contato com alguns elementos HTML, alguns elementos de estilo, CSS, classes, as formas de criar as classes direto nas tags,
pelo ID ou uma classe mais específica para uso mais customizado. Tá? Então, a partir daqui, a gente consegue criar minimamente, né, algumas páginas para trabalhar nos nossos projetos dinâmicos. Tá bom?